Olá, amigos e amigas! Vamos juntos agora para mais uma reflexão que, conforme você já sabe, ficará disponível aí nos meus canais, tanto no meu canal no YouTube, quanto na minha página no Facebook, no Instagram e lá no meu site, que eu te convido a conhecer, www.felipenazarete.com.br. Gente boa, o assunto que a gente vai conversar hoje, eu sei que eu vou entrar num campo minado. Sei que eu vou possivelmente esbarrar com inúmeras divergências. Todavia, como dito no início, se tratam dos meus canais e nos meus canais eu gostaria de ter uma singela liberdade de compartilhar com vocês o que no fundo eu acredito, o que é uma credulidade obviamente não gratuita e fortuita, pelo contrário, baseada não só na experiência vivencial, como também nos estudos. E, portanto, partilha de uma opinião que muitos que me pedem opinião e pedem para eu falar acerca desse tema, eu costumo dar a resposta que eu vou dar e compartilhar como reflexão hoje aqui com vocês. E que tema é esse? Hoje eu quero falar sobre esse tema coach, e essa nova modalidade, aquilo que tem se formado ou se proposto como uma nova modalidade de atuação profissional no mercado, e levando em consideração os seguintes detalhes: eu não quero generalizar, muito menos desacreditar como um todo. Isso porque, particularmente, eu conheço amigos e conheço pessoas de quem eu devoto crédito, confiança e, inclusive, já encaminhei pessoas para eles. Todavia, entretanto, a minha leitura, particularmente, embora o que eu vou dizer possa ainda ser endossado de inúmeras outras formas, é de que essa modalidade coach, ela é também, dentre outros fatores, reflexo do admirável mundo novo de Aldous Huxley no modo como ele tem se configurado no mercado de trabalho, onde a premência inicial é inculcada na cabeça do jovem como sendo o mais importante, a relação, a aquisição financeira e a realização de um status positivo diante da sociedade, que acabou se diminuindo o despertar no jovem do interesse de ele entrar em contato com a sua própria vocação. Vocação virou luxo e algo extremamente dispensável ou preterível ou eternamente adiável em função da urgência de se vincular a algo que necessariamente te propicie dinheiro, te propicie uma estabilização financeira e um engajamento social positivo. Ora, como relativizar esses aspectos sem, todavia, demonizá-los? Porque nós que vivemos no mundo em que vivemos, nem de longe poderíamos tratar esse tema com 8 e 80. Porque, de fato, é importante uma carreira estável e é importante, sim, um salário que lhe permita uma vida confortável e viabilize a realização de outros projetos de âmbito pessoal. Logo, nós queremos dizer que tudo aquilo que é incentivado como ênfase na mente dos jovens tem o seu lugar e a sua importância. Todavia, esses aspectos assumindo o absoluto e colocando a questão do dom
e da vocação como algo preterível e dispensável, hoje nós temos uma geração imensa de pessoas bem-sucedidas, executivas, ganhando muito bem, todavia, sem alma. Sem alma. Né? Com rombos no ser que foram furtados e sutil, porém progressivamente corroídos pelo tempo em que eles foram investindo nesse ideal da cultura, enquanto a sua própria essência foi sendo bombardeada. E aí inúmeras coisas da sua vida pessoal foram sendo gradativamente corroídas e desmanteladas, de modo que chega a uma determinada etapa que o sujeito está até financeiramente muito bem colocado, mas com a alma vazia, com a vida sem sentido e com uma certa sede de significado. Nesse panorama é que começa a entrar a filosofia coach, né? E ela entra com uma proposta de incentivar a revolução, de afirmar a propositividade do pensamento, de levar o sujeito a estruturar o seu próprio olhar na direção da subjetividade, resgatando o significado do dom e da vocação e municiando o sujeito de um olhar que instrumentalize ele a dar esse passo de fé na direção de uma autorrealização, deixando de ser aquilo que os outros gostariam que ele fosse para que ele se torne quem ele sempre foi. Ora, isso é muito positivo, isso sem sombra de dúvida que tem o seu lugar, e eu acho que a modalidade coach de trabalho entra como uma ferramenta primordial, tanto quanto auxiliar na ajuda às demais áreas da ciência que já se debruçam, né, também na direção desse trabalho e de promover esse tipo de realização. Só que tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Tem ocorrido uma ênfase muito grande em mobilizar sentimentos e sensações, como que pela via da catarse ou da ebulição emocional, eles entendem acontecer uma metanoia, que é um termo que vem do grego, que significa meta, transformação, e nous, que é mente, consciência. Ou seja, a catarse como promotora de uma transformação de mente. Ora, levando em consideração o cenário anterior que eu descrevi, muita gente vindo com uma série de conteúdos reprimidos e mal elaborados dentro de si, por terem construído uma trajetória de vida completamente distanciada da sua essência, não é de surpreender que essa pessoa tenha uma defasagem psicoemocional a tal ponto que se faça, por conseguinte, uma pessoa altamente sensível e vulnerável a uma catarse, a uma ebulição, que é como uma efervescência dos sentimentos na direção de gritar a indignação, a fúria, a frustração e uma série de sentimentos que condizem com as perdas e os prejuízos que o sujeito teve durante a sua trajetória. Ora, só que esse tipo de tendência ao se utilizar esse instrumental de trabalho para, de alguma forma, impactar e mobilizar a subjetividade humana, não está sendo inaugurado pelos coaches. Pelo contrário, já foi uma metodologia de trabalho, por exemplo, utilizada por Freud. Freud e Breuer eram dois psiquiatras que iniciaram o seu trabalho pretensamente, naquela época, analítico com a hipnose, e pela via da hipnose a intenção era justamente levar a pessoa ao contato com a memória traumatizada e ali provocar o que era chamado de abreação, ou seja,
a conexão da consciência no presente com a memória ferida e mal elaborada do passado, o que inevitavelmente fazia prorromper uma ebulição de sentimentos que hoje a gente conhece pelo nome de catarse. Ora, para quem assiste, a experiência, a exposição aos sentidos é uma coisa surpreendente. Quem não vai se emocionar, por exemplo, uma cena de um coach abraçando uma pessoa e a pessoa prorrompendo em choro, como que tendo entrado em contato com a sua memória sofrida e aquilo gerado uma abreação nos seus sentimentos. É óbvio que isso é lindo e, diga-se de passagem, jamais se poderá negar a concretude e a realidade daquela experiência em si e de que, de fato, aquela pessoa entrou em contato com aquela emoção e com aquela memória e aquilo criou uma comoção nela. Agora, Freud não demorou muito para abandonar esse método. Por quê? Porque trabalhando com isso, pesquisando em cima disso, logo observando os efeitos disso a longo prazo, Freud percebeu que, na verdade, a neurose ela pode mudar de roupa, né? Aquilo em que ela atuava com uma certa configuração, depois da catarse, depois da abreação, ou seja, depois dessa viagem de regressão da pessoa, entrando em contato com a memória catalisada com aquela emoção ferida, abreagindo o sentimento, ele disse que ele percebeu que esse procedimento não provoca metanoia, ele provoca uma reconfiguração da neurose. E essa observação de Freud, ela é uma observação minha também. Eu já pude observar isso de diversas formas, acompanhando pessoas 5 anos, 4 anos, 3 anos, e a gente acompanhando durante o processo. Já vi pessoas chorando na minha frente, já assisti processos de abreação na minha frente, porém, quando naquilo em que você pressupõe que abreagindo ao sentimento, logo desensibilizou a pessoa com aquela memória e, portanto, produziu uma metanoia, com o passar do tempo, a gente vai observando aquela mesma dinâmica da neurose atuando com uma roupagem diferente. Aí, por exemplo, você vai ver a pessoa, no caso, saindo de um trabalho e indo para o outro, porém desenvolvendo naquele outro trabalho prerrogativas parecidíssimas com aquilo que a fez sofrer no trabalho anterior. Portanto, o que eu quero chamar a atenção é para a ênfase metodológica que tem sido dado a determinadas abordagens coach que se valem do impacto sensorial. E aí, nesse sentido, né, eu vejo e observo, né, eventos, mega eventos sendo feitos, sendo trabalhado a musicalidade, sendo trabalhado a indução, e tudo dentro de uma certa cadência, parecendo até com a intenção de promover uma certa hipnose coletiva. E aí, juntando a isso pessoas com um histórico de vida sofrido, com uma série de coisas abafadas e armazenadas dentro de si, ora, eventos como esse para uma catarse é absolutamente recomendável e propício. Agora, mudança de mente está muito mais para uma escolha diária do que necessariamente para um evento de catarse sentimental. Foi o que Jesus disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. A metanoia, ela é uma decisão na direção de converter tendências. E tendências, uma vez formadas na nossa maneira de sentir e viver a vida,
eu não vou dizer nunca, porém rarissimamente são interrompidas abruptamente, principalmente de maneira serializada e industrializada, da forma como determinados métodos se propõem realizar. Então é para isso que eu gostaria de chamar a atenção, para que todos possam observar, analisar e apenas colher aquilo que seja bom, porque existe muita coisa proveitosa, sem sombra de dúvida, mas existe muita viagem que serve para você dar uma boa chorada, uma boa estremecida, mas a mudança de mente, o buraco é muito mais embaixo. Amigos, é isso. Creio que seja possível para gerar reflexões e quaisquer desdobramentos estarei à disposição para ampliar essa reflexão. É isso, gente boa. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Valeu!